A cultura da sociedade em si ensina que na vida a gente, desde criança, né, quando a gente passa pela escola, depois começa a fazer alguns cursos, depois vai para a faculdade, é aí que a gente vai ter a formação, vai ter uma base para a gente poder lidar com o negócio. Porém, no entretenimento também a gente pode encontrar vários filmes que ensinam certos conceitos para a gente melhorar o nosso negócio e a nossa vida profissional. Eu vou citar alguns aqui, fique tranquilos que eu não vou dar spoiler nenhum, então se você não viu nenhum filme ainda, vai ficar aqui a dica, eu vou falar sobre eles bem por cima, tá? Mais ou menos como se fosse uma sinopse, depois eu falo o que eu achei, pelo menos para mim, o que eu acho interessante nesse filme que eu acho que vai ajudar muita gente. Antes de mais nada, já deixa aquele like nervoso para que você possa me ajudar a trazer conteúdos como esse. Se inscreva no canal. Quando você se inscrever no canal, não se esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos que tiverem aqui no canal. Porque tem muita gente que não tem o hábito de se inscrever e acha que só clicar em inscrever já vai receber todas as notificações que o YouTube mandar. E não é assim que funciona. Quando você clica em inscrever, você tem que ir ali naquele sininho, clica em cima, vai aparecer algumas opções e você escolhe todas. E aí todos os vídeos que eu for postando aqui no canal, para ajudar todo mundo, você vai receber a notificação. Combinado? Então vamos pro vídeo. O primeiro filme que eu vou indicar para vocês se chama Piratas do Vale do Silício, que conta a história do Bill Gates, da Microsoft, e o Steve Jobs, da Apple. O filme conta um pouco da história de como o Bill Gates e o Steve Jobs começaram as suas carreiras e a rivalidade que eles tinham entre os dois. E também mostra um pouco das características da personalidade de cada um, o que influenciou muito para que eles conseguissem criar essas grandes empresas. O filme mostra a grande sacada e a visão que o Bill Gates teve na época com a gigante IBM, porque ele fez um acordo para que a IBM vendesse todos os computadores com o sistema operacional MS-DOS. E por que é uma grande sacada? Porque na época o Bill Gates nem tinha ainda o sistema operacional. Então ele conseguiu fazer o acordo sem ter o produto na mão. Já o Steve Jobs teve uma sacada um pouquinho diferente do Bill Gates. Ele já apelou para o lado visual e ficou sabendo que a Xerox já tinha uma interface gráfica com mouse. Então ele foi até eles para poder meio que pegar algumas ideias emprestadas para poder fazer alguma coisa igual. O que é interessante nessa história é que tanto Bill Gates como Steve Jobs, embora eram concorrentes, tiveram praticamente o mesmo tipo de visão. Tanto que as duas companhias, as duas empresas mudaram a vida de todo mundo e que a gente realmente conhece como computador até hoje. E o outro filme que eu queria recomendar para vocês, que também é da área de informática, é A Rede Social, que conta a história de Mark Zuckerberg, que criou o Facebook. Em 2003, Mark Zuckerberg criou um sistema de comparação de rostos chamado Face Mesh, um sistema que fazia uma brincadeira entre os alunos de Harvard. Depois ele foi contratado para criar um outro sistema para fazer interação social entre as pessoas. E nisso ele lançou o Facebook. Só que a história não é bem assim, porque a ideia não foi bem dele. Quando ele foi contratado para fazer esse sistema, ele acabou se aproveitando da situação e acabou criando um sistema para ele mesmo. O filme mostra um pouco do lado frio e calculista de Mark Zuckerberg, mostra também alguns problemas de relacionamento que ele tinha. Mas colocando isso de lado, quando a gente olha para o ponto de vista do negócio, analisando o Face Mesh, que ficou pronto em apenas uma noite, a gente pode ver que a segunda versão, que seria o Facebook, foi completamente diferente e demorou muito tempo. Precisou de mais pessoas, então ele teve que precisar de mão de obra, teve que ter preocupação com os servidores, como que seria a questão de publicidade, tudo isso a gente consegue ver no filme. Então isso ensina o quão persistente também ele foi para conseguir atingir os objetivos dele e conseguir deslanchar o negócio. O outro filme que eu queria recomendar para vocês se chama A Grande Escolha. É um filme com Kevin Costner e a Jennifer Gardner, que conta um pouco sobre os bastidores do futebol americano, na verdade, da prática do draft. O draft é uma prática nos Estados Unidos em que os times precisam escolher os atletas que se destacaram na liga universitária. E nisso, o filme gira em torno desse gerente de equipe de futebol americano chamado Sonny. O filme mostra um pouco da rotina do gerente do time Cleveland Browns, que precisa escolher alguns atletas antes desse tempo do draft acabar.
Eu achei interessante esse filme porque ele passa uma mensagem que você precisa ter calma na hora de tomar decisões. Geralmente nos negócios ou nas empresas que a gente trabalha, as pessoas pressionam você para tomar certas decisões ou para entregar trabalhos e assim por diante. E a gente tem que lidar com prazos toda hora. E às vezes a gente se sente menosprezado, às vezes acaba se sentindo inútil quando alguém pressiona, porque às vezes a pessoa vai pressionar com um pouco mais de força e você acaba se sentindo mal por isso. Mas o importante é você ter calma, analisar toda a situação para você não se precipitar em tomar uma decisão. Então analise as coisas com calma e tome a decisão correta. E um outro filme que também é muito bom na área de esportes, que é O Homem que Mudou o Jogo. Esse filme, que foi protagonizado por Brad Pitt e Jonah Hill, mostra as tentativas de um técnico de beisebol para tentar melhorar a situação do time dele, mesmo com os problemas financeiros e também uma equipe completamente desfavorável. O que eu achei interessante nesse filme, trazendo agora para a área de negócios, é que ele mostra o quão as pessoas ficam cegas quando se deparam com rotinas, ao executar rotinas, ao executar certos padrões e normas dentro de uma empresa em geral. No caso do filme mostrou uma empresa esportiva, mas a gente pode facilmente exemplificar isso dentro de qualquer empresa, porque a gente fica aprisionado em padrões. E quando a gente vai em contra esses padrões, quando os resultados não estão dando certo, você tem aí pouca verba para lidar com a situação em geral, você tem que analisar as coisas de forma diferente e muitas vezes você vai de encontro com os padrões que estão sendo seguidos. E isso as pessoas acabam sendo um pouco relutantes. Então você precisa manter a sua posição firme, provar que as suas ideias, as suas análises são para o benefício de todo mundo, por mais às vezes meio loucas que pareçam, e você precisa provar que está certo e fazer com que dê resultado. Então eu acho que o filme passou isso muito bem, retratou isso muito bem. E outro filme que eu recomendo fortemente que vocês assistam, que trata de superação, é A Procura da Felicidade. Esse filme é baseado numa história verídica a respeito de Chris Gardner, que é um pai de família que enfrenta sérios problemas financeiros, né? A esposa dele decide partir e o Chris fica sozinho para poder cuidar do filho dele e ainda procurar um emprego melhor. O que eu acho interessante é que nesse filme passa uma mensagem sobre persistência. Uma persistência de proporção bíblica, na minha opinião, porque dizem que você tem que ter sonhos na vida, que você tem que buscar os sonhos e não desistir disso. Mas eu acho que, não querendo ser contra esse tipo de mensagem, na verdade acho que a gente pode traduzir isso para persistência. Porque as coisas acabam dando certo quando você realmente persiste. Não é simplesmente o fato de você sonhar. E o filme trata muito bem disso, né? Não é um filme que mostra uma história real, ele trata muito bem disso, passa uma mensagem que existe adversidades um dia após outro. E não é só uma, é várias. Então, às vezes as coisas acabam não dando certo. Você tenta fazer uma coisa durante o dia, ela dá errado, depois outra coisa acontece, também dá errado e assim por diante. E o que vai fazer você lidar com os problemas, de você conseguir enfrentar isso, é tendo a persistência. O lado positivo de tudo isso é que quando a gente passa por adversidades, por problemas em geral, a gente acaba amadurecendo e aprendendo a lidar com os problemas. Por mais que apareça um novo problema, completamente diferente daquele outro, mas a gente vai conseguir lidar com aquilo de uma forma melhor. Às vezes até resolver mais rápido. E às vezes a gente também aprende a suportar mais. Isso faz com que a gente amadureça, tanto na vida pessoal como nos negócios. Teve uma frase que eu vi naquele seriado do House, ali teve um médico que falou: você ficará admirado do que somos capazes de aguentar. E outro filme que eu recomendo, que para mim dessa lista aqui é o mais importante, porque me ajudou pessoalmente num negócio que eu já fiz no passado, é Decisões Extremas. Esse filme, com Brendan Fraser e Harrison Ford, conta a história de John e Eileen, que tem 2 filhos com a doença de Pompe. Essa doença, para quem não sabe, é uma anomalia genética, uma doença que faz as crianças perderem a mobilidade do corpo, perderem a força que tem nos músculos. Conforme o tempo passa, ela começa a ter problemas respiratórios e dali por diante já fica muito mais difícil de tratar.
Então o John, como é muito persistente, ele acaba encontrando um pesquisador em Nebraska que fez uma pesquisa para um tratamento enzimático que pode salvar a vida das crianças. E além da questão da persistência, é que ele te mostra como você pode ser persuasivo em determinadas situações, você transformar a situação a seu favor, porque isso vai acabar te ajudando quando você precisar apresentar alguma ideia para uma diretoria ou precisar fazer alguma venda de algum produto ou serviço para algum cliente seu. Quando você consegue, você vê que tem uma barreira de entrada e você consegue persuadir as pessoas ou aquela pessoa e mostrar os benefícios do que você está fazendo, você consegue virar aquela situação a seu favor, então aí dali para frente tudo flui muito melhor. E o último filme dessa lista que eu acho muito interessante é o Whiplash, Em Busca da Perfeição. O filme conta a história de Andrew Newman, que é um jovem estudante que entra num conservatório e sonha ser uma lenda da música. E nisso ele acaba estudando jazz e tocando bateria. O problema é um professor dele chamado Terence Fletcher, que é um cara completamente perfeccionista que acaba prejudicando os relacionamentos do rapaz com os familiares e assim por diante. E a mensagem que esse filme passa, que eu acho que é muito importante, que às vezes acontece no trabalho ou até mesmo na escola, que é o porquê que a gente está fazendo determinada coisa, o porquê que a gente escolheu tal profissão, o porquê que a gente escolheu fazer certo tipo de música, estudar certo tipo de instrumento. É porque a gente gosta ou é porque a gente também está começando a ficar perfeccionista ou é porque a gente está querendo agradar alguém. Então são coisas que a gente tem que começar a pensar e esse filme trata muito bem disso. E se você já viu algum desses filmes, escreve nos comentários o que você achou. Se não viu ainda, eu recomendo que você assista, porque vai te ajudar bastante aí na sua vida profissional. E depois de assistir esses filmes, não esqueça de ficar ligado aqui no canal também para que você não perca as novidades. Compartilhe esse vídeo com todos os seus familiares e amigos, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações para que vocês não percam nenhum conteúdo. Beleza? Até mais!